Depois de 13 anos, o trabalhador descobriu o motivo do som estranho na casa de um casal de idosos. Todos os dias somos envolvidos por sons. O barulho de passos, risos contagiantes, o gotejar lento da água, o som abafado do tráfego, a chuva na vidraça, um suspiro mais forte. E também existem sons que não podemos explicar nem entender. Quem sabe, o som de algo escondido entre as paredes de uma casa. Por 13 anos, Jerry e Sylvia Lynn foram assombrados por um som estranho dentro de sua casa na Pensilvânia. Nenhum deles nunca conseguiu entender o que era ou de onde vinha. O estranho é que começava todas as noites, no mesmo horário. E então um dia, quando as vibrações bizarras do som aumentaram, Jerry decidiu procurar ajuda e encontrar a fonte por trás do som desconhecido. O que eles não sabiam é que teria uma grande surpresa. Jerry e Sylvia estavam sentados em seu quintal tomando seu chá matinal. Havia um silêncio entre os dois. Claro, depois de décadas casados, era normal ficarem sem assuntos às vezes. Os dois se conheceram quando eles eram apenas 2 adolescentes. Sylvia foi por uma escola do outro lado da rua e Jerry se surpreendeu admirando a nova garota na cidade. Um convite tímido para o café deu a Jerry uma desculpa para encontrá-la fora da escola. Aquilo que aconteceria uma única vez tornou-se um evento frequente. E 40 anos depois, eles estavam ali tomando chá juntos. Sylvia sabia que Jerry era um homem de poucas palavras e ela sempre respeitou isso. Às vezes, o amor não precisa de muitas palavras. Desde que ele se aposentou do banco, Jerry e Sylvia tiveram a chance de passar mais tempo juntos. Eles até fizeram todas aquelas viagens que ele havia cancelado antes. Era sua maneira de se desculpar por colocar o trabalho antes dela. A parte mais difícil é que Sylvia nunca reclamava, o que de alguma forma o fazia se sentir mais culpado. O casal decidiu ter um dia preguiçoso, que foi gasto sem fazer nada em particular. Sylvia passou algum tempo cuidando do jardim, enquanto Jerry terminava seu livro. Ambos tinham hobbies diferentes e gostavam deles individualmente. Mas havia uma coisa que gostavam de fazer juntos: cozinhar. Todas as noites, desde sua aposentadoria, Jerry fazia o jantar com Sylvia. O casal estava na metade do jantar quando um som estranho soou na sala. Sylvia sentiu seu coração pular. Mesmo depois de todo esse tempo, ela ainda se assustava com o som insuportável. Por anos, isso mesmo, durante anos, Jerry e Sylvia conviviam com esse som que eles nem sabiam descrever. Tudo começou há mais de uma década e não parou desde então. Sempre começava à noite e ecoava pela casa, por entre as paredes, ou telhado, ou chão, ninguém sabia. Passava quase um minuto, a casa ficava em silêncio novamente. Eram assim todas as noites, começavam ao mesmo tempo. E então, em algum lugar, um pouco menos de um minuto depois, ele parava. Jerry suspirou e se levantou para guardar os pratos. O coração de Sylvia voltou ao ritmo normal. Era hora de ir para a cama. Sylvia estava deitada, mas acordada em sua cama. O sono não estava vindo para ela esta noite. Sua mente ficava vagando de volta para quando eles ouviram o som pela primeira vez e não podiam dizer o que era. Eles vasculharam cada canto e recanto da casa para encontrar alguma explicação, mas eles não encontraram nada. Jerry até chamou o encanador para verificar a origem do som, mas os encanamentos estavam todos perfeitos. Chamou um carpinteiro para verificar o piso e o teto da casa, passar óleo em todas as luminárias, portas e janelas, mas isso também não adiantou. Sylvia lentamente se tornou paranoica. Ela pensou em todas as possibilidades possíveis, tentando encontrar alguma solução. Ela presumiu que isso acabaria por passar, mas anos depois, o som ainda estava lá. Mesmo que nada de ruim tenha acontecido na casa, Sylvia estava esperando o dia em que a verdade fosse descoberta, não importava o quão ruim fosse. Embora Sylvia e Jerry não fossem fãs do som, ele funcionou como um ótimo ponto de partida para os convidados que os visitavam. Mas para seu desgosto, os convidados de alguma forma tornariam tudo pior. Cada um tinha sua própria teoria para o som, e alguns deles eram tão bizarros quanto dizer que era uma assombração. Sylvia não gostou das teorias que a casa deles era mal assombrada, mesmo que fosse nisso que a maioria das pessoas acreditasse, especialmente aqueles que ouviram o som. Para eles era sem dúvida uma assombração. Mas tinha tudo para ser uma assombração. Era um som que não podia ser explicado, mas ecoava por toda a casa. Começava no mesmo horário todas as noites e durava cerca de um minuto. Todos que ouviam chegavam sempre à mesma conclusão. Se Sylvia estava assustada e paranoica, Jerry era o oposto disso. Ele não acreditava em nenhuma dessas teorias paranormais. Ele sabia que devia haver alguma explicação racional, mesmo que eles ainda não a tivessem encontrado. Ele tentou tanto por muitos anos, mas eventualmente ele apenas fez as pazes com isso. Tornou-se algo com que ele simplesmente se acostumou. Mas ele sabia que Sylvia não estava em paz com isso, principalmente depois de ouvir essas teorias da casa ser mal assombrada. Ele sabia que ela estava nervosa e enfrentando dificuldades para dormir. Ele tinha que fazer algo para ajudá-la, mas ele não sabia o que fazer.
Ao longo dos anos ele chamou um encanador, um carpinteiro, um faxineiro, mas nenhum deles parecia saber o que fazer. Mas por Sylvia, ele iria tentar uma última vez. Jerry pegou sua agenda e começou sua busca por um empreiteiro que pudesse vir e dar uma olhada. Depois de fazer algumas pesquisas, ele encontrou uma empresa local e ligou solicitando seus melhores trabalhadores. Jerry pediu que eles viessem perto do horário em que o som começava, para que eles entendessem mais facilmente com o que estavam lidando. Ficou acertado que eles viriam no outro dia. A empresa enviou 2 empreiteiros, Dan e Kit. Ambos tinham mais experiência e conhecimento prático. Os 2 não tiveram que esperar muito, já que o som disparou em poucos minutos, dentro do prazo. A primeira coisa que eles notaram foi que, embora o som ecoasse por toda a casa, ele deveria ter uma fonte. Existia apenas uma coisa que estava presente em toda a casa, através da qual o som podia viajar facilmente, a saída de ar. Então foi aí que eles decidiram começar sua investigação. Eles verificaram que o som era mais alto na sala de estar. Então os 2 removeram a abertura para a saída de ar da sala e conseguiram olhar para dentro. Ao que parecia, não havia nada de incomum ali, mas foi então que perceberam outra abertura que dava para a garagem. Eles cortaram alguns drywalls na garagem para localizar a posição exata. Assim que a parede de gesso foi cortada, grande o suficiente para ver o interior, um deles pegou a lanterna e apontou para dentro da parede. Foi quando ele viu algo que o deixou absolutamente perplexo. O feixe da lanterna iluminou um minúsculo objeto. Veja um relógio com números vibrantes, preso em um fio. Sylvia e os 2 empreiteiros ficaram sem entender nada, assim como Jerry por cerca de 1 segundo antes de seus olhos se arregalarem. Sylvia olhou para ele com os olhos confusos, mas ele não prestou atenção às expressões dela, pois estava se lembrando de algo. O ano era 2004 e Jerry decidiu conectar sua TV nova na sala de estar sozinho. Toda a configuração foi feita, mas havia apenas uma coisa restante. Era para conectar o fio principal para a conexão do cabo. Jerry queria fazer um furo na parede e passar o fio por ele, mas ele ainda não sabia onde fazer o buraco. Para que a conexão se alinhasse perfeitamente, Jerry bolou um plano. Ele decidiu abaixar um objeto na cavidade da parede, amarrado na ponta de um barbante. Era óbvio que ele não poderia ver o objeto dentro da cavidade da parede, então ele precisava de algo que, mesmo não sendo visto, funcionasse da mesma forma. Foi então que decidiu amarrar um despertador ao cordão. Ele definiu o alarme para 10 minutos e depois abaixou o despertador lentamente dentro da cavidade da parede, para que quando o alarme disparasse, ele ouviria e faria o furo corretamente para o cabo da TV. Mas o plano que parecia perfeito na teoria não foi executado corretamente. Jerry ajustou o alarme para 10 minutos, dando a si mesmo tempo suficiente para baixar o objeto da saída de ar do andar de cima e chegar à sala de estar para se posicionar, pronto para sua furadeira. Em seguida, desceu as escadas e esperou o alarme disparar. Assim que Jerry ouviu o som do alarme, ele colocou sua furadeira em posição e começou a fazer um furo na parede. As coisas estavam indo muito bem, até que ele ouviu um som que o fez parar. Naquele momento, Jerry percebeu que seu plano não tinha funcionado muito bem. O despertador se soltou e caiu no chão. Aquilo só podia significar 2 coisas: ou ele tinha quebrado com a queda, ou mesmo que não estivesse quebrado, não havia como recuperá-lo. O plano não foi de todo ruim, porque Jerry conseguiu posicionar o fio do cabo corretamente. Então funcionou, mesmo que lhe custasse um despertador. Mas naquela noite, quando Jerry ouviu o relógio tocar, percebeu como isso seria um incômodo. Não havia como recuperá-lo ou desligá-lo, mas ele imaginou que a bateria eventualmente acabaria e iria parar de funcionar. Embora a bateria tenha acabado, Jerry não sabia que o som estranho era o mesmo do despertador. Acontece que a queda danificou o relógio, e como resultado, quando a bateria acabou, o alarme ainda disparava, mas com um som diferente do original. É por isso que Jerry nunca imaginou que poderia ser o despertador. Depois que a bateria acabou, houve silêncio naquela casa por semanas, mas então um dia, do nada, o som estranho começou a ecoar e continuou vindo todas as noites. E agora Jerry sabia que era o som do relógio quebrado tentando tocar o alarme. Jerry nunca poderia ter adivinhado que era o mesmo som, porque não parecia o som de um alarme ou de um relógio. 13 anos depois, Jerry não acreditava que isso estava acontecendo. Ele nem conseguia se lembrar de como era o relógio. Sua lembrança era que poderia ser um relógio digital de viagem, mas não conseguia se lembrar do estilo ou da cor. Sua mente já tinha apagado a lembrança disso. O empreiteiro enfiou a mão e tirou o despertador. Era hora de revelar. Jerry segurou o despertador lentamente, examinando sua aparência. Para sua surpresa, não houve danos perceptíveis no exterior do relógio. Era digital e minúsculo, exatamente como Jerry se lembrava. Sylvia ficou aliviada ao ver que a fonte tinha sido finalmente localizada. Ela estava cansada de se sentir inquieta e insegura em sua casa. Ela não pôde deixar de rir do absurdo dessa situação. Tudo isso enquanto ela imaginava o pior, apenas para perceber que não era nada além de um velho despertador que, de alguma forma, depois de todos esses anos, ainda funcionava. O som misterioso de Jerry e Sylvia virou o assunto da cidade. As pessoas que acreditavam que sua casa era mal assombrada ficaram felizes em saber que não era nada. Muitos canais de notícias locais até cobriram sua história. A empresa que fabricou este relógio provavelmente recebeu uma tonelada de publicidade.
Um relógio que passou um trauma, se podemos dizer assim para contextualizar, e ainda funcionou por 13 anos. Menos o som do alarme quebrado, mas ainda funcionava e mostrava a hora correta. A ironia é que o relógio que ficou preso em uma cavidade de uma parede por 13 anos levou menos de 13 minutos para ser retirado. Na residência de Jerry e Sylvia Lynn agora existe um silêncio pacífico. Nela não ecoa mais nenhum som estranho. Sylvia conseguiu dormir e não está mais paranoica. O despertador recuperado agora tem um espaço de destaque em sua casa. E Jerry aprendeu da maneira mais difícil a não amarrá-lo em nenhuma corda ou colocá-lo dentro de alguma parede. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau!